Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Parece que o Brasil se descobre e se entende através de biografias. Há pouco tempo foi o monumental retrato de Getúlio Vargas, escrito pelo jornalista e escritor Lira Neto. Agora, um dos mais diligentes, competentes e corajosos historiadores brasileiros, Daniel Arão Reis, nos aproxima daquele que foi opositor, vítima e aliado de Vargas, aquele que durante décadas foi conhecido como o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, líder militar, estrategista político, teórico, respeitado internacionalmente. Prestes é considerado o patriarca do comunismo no Brasil e da esquerda brasileira. Homem de 7 fôlegos, foi um dos mais importantes protagonistas da nossa cena política ao longo de 7 décadas, mais ou menos. Sobreviveu à longa marcha pelos grotões do Brasil, da coluna que leva o seu nome, sobreviveu a diversas clandestinidades e 3 ditaduras, foi preso, espancado, perdeu a mulher grávida da sua primeira filha, num episódio que comoveu o mundo, tomou decisões históricas, idolatrado e criticado, herói e traidor. Luiz Carlos Prestes deixa a esfera do mito para voltar a ser um ser humano vivo e caloroso, graças a uma biografia, a arte de refazer vidas e ressuscitar o passado. Daniel Arão Reis, você já escreveu, 30 livros, organizou, juntou, em suma, o seu nome está num volume de obras enorme. Mas eu tenho a impressão de que você vai ser conhecido daqui para frente o biógrafo de Luiz Carlos Prestes, né? Olha, Diniz, é possível que meu nome se associe de alguma forma ao Cavaleiro da Esperança. Mas eu não penso que tenha feito uma biografia exaustiva e definitiva. É a primeira. Bom, não existem biografias definitivas. Tem alguns autores que eu até admiro a audácia, porque eles põem a biografia. Né? Tem sido até mais ou menos comum isso ultimamente. Porém, eu encontrei muitas dificuldades, né? Algumas, inclusive, de arquivos que eu já mencionei, em entrevistas, por exemplo, os arquivos do Estado Soviético. Eu pesquisei muitos arquivos da Internacional Comunista, que já estão disponíveis há muitos anos. Mas os do Estado Soviético, que me foi dada uma certa esperança de acessar, mas, afinal, não foi possível, permanecem como uma importante fonte para futuras biografias, porque o acesso a esses arquivos nos daria um quadro melhor do primeiro exílio de Prestes na União Soviética, entre 1931 e 1934, e também toda a estada que ele esteve lá posteriormente, nos anos 70. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o homem realmente, como você disse, é um patriarca das esquerdas, e eu corri um certo risco em fazer essa biografia, porque ele é muito odiado e celebrado. E é provável que os que o odeiam e os que o celebram não se encontrem nessa biografia e polemizem com ela. Eu acho ótimo isso. Não, eu acho que porque é uma maneira de fazer o Prestes continuar vivo. Claro, eu acho que eles se encontram sim, porque é aí que está a grandeza da biografia. Ela é humana, o ser humano é... Eu procurei muito apresentar o Prestes nas suas contradições, nos seus limites, na sua grandeza, nas suas ousadias, nos seus erros, né, que ele cometeu. E impossível atuar. Até um velho revolucionário dizia, só não erra quem não faz. Rapidamente, só para o telespectador ter uma ideia, quer dizer, é um militar positivista, gaúcho positivista, não é? Que
de repente, vira um teórico político. Dê, assim, umas pinceladas um pouco mais profundas para a gente entender esse personagem. Olha, a biografia coloca em certa dúvida, não é? essa tradição interpretativa do Prestes que o situa fundamentalmente, ou pelo menos originalmente, como militar. De fato, ele teve uma formação militar. Porém, em primeiro lugar, é preciso destacar que ele escolheu a carreira, a arma da engenharia, que é a maneira mais civil de estar entre os militares. E, posteriormente, desde muito cedo, o Prestes manifestou um desgosto grande com o Exército Brasileiro, com a sua maneira de se organizar, com a sua maneira de atuar, com a sua monotonia. Né? Então, ele logo se rebelou muito contra isso, foi um crítico muito contundente disso. E apesar de ter tido o primeiro lugar na escola, o que dava-lhe o direito de escolher onde ia servir, em função de suas opções políticas e de seus compromissos, desde a revolta de 1922, a primeira grande revolta tenentista, ele começou a ser deslocado para os mais variados lugares e sempre enfrentando criticamente a estrutura do Exército, e depois, a partir de 24, quando ele finalmente enveredou pelo caminho das armas, né? Ele foi aí excluído e nunca procurou, depois de 45, ele teve a oportunidade de voltar ao Exército, ele nunca procurou, mesmo antes, em 1930, quando todos os tenentes foram anistiados, ele sempre declarou, mesmo antes de aderir ao comunismo, que nunca pretenderia voltar ao Exército. Essa rigidez vem mais da formação pessoal, familiar, e, em segundo lugar, da formação como comunista. Porque, no final dos anos 20, o Prestes adere ao comunismo e vai permanecer até o fim, muito ligado a essa concepção. E quando ele adere ao comunismo, o comunismo do final dos anos 20, do início dos anos 30 e durante muitos anos, era um comunismo muito, muito pesado aos olhos nossos, atualmente, contemporâneos. Ele, ao entrar no mundo do comunismo, o comunismo daquela época era ao mesmo tempo que muito rígido, ele era, e permaneceria assim, até a desagregação da União Soviética, era uma ideologia que oferecia a você chaves para compreender o mundo. Então, essa adesão ao comunismo facultou a ele todo um universo de referências, chaves para a compreensão do passado, do presente e do futuro, e com essas chaves ele iria redigir textos, iria redigir manifestos, iria redigir discursos, né? E, enfim, entraria no mundo da análise política, e aí se torna, portanto, uma liderança comunista, claro, e não mais um militar. E aí ele num determinado momento, e esse é talvez o mais importante, é quando ele tenta, por acaso, volta a ser militar com a chamada intentona, não é? Na insurreição de 1935, eu evito o nome intentona, que é um nome muito conotado, né? Conjuração, conspiração. Foi um movimento revolucionário que ocorreu e realmente um equívoco, um imenso equívoco, porque não havia condições para isso, mas os revolucionários estavam certos de que havia. Nesse sentido, os revolucionários, o movimento revolucionário do qual eu participei nos anos 60 contra a ditadura, reproduz um pouco. Nós estávamos convencidos de que as condições eram absolutamente desfavoráveis. E eles também, em 1935. Né? Talvez por ter vivido essa experiência, o Prestes não reincidiu, né, nos anos 60. Ele viu nos anos 60, corretamente, que não havia condições para a luta armada no Brasil. Nós estávamos convencidos que havia condições. Ele, em 1935, também. Né, e os comunistas em geral. Também não concordo com a ideia de que 1935 é uma reedição, digamos, do processo
da gesta tenentista, iniciada em 22. Porque, embora algumas formas de luta tenham sido semelhantes, né? Porque havia muitos militares envolvidos, o projeto era um projeto de grande ousadia intelectual e política e revolucionária, né? Queriam mudar o Brasil desde o início, né? Da fundação do partido, né? No DNA do partido, quando ele se funda, e ao longo dos anos 20 e depois, vai estar muito presente a ideia, que era uma ideia do comunismo dos anos 20, do comunismo da Revolução Russa de 17. Né? Era a ideia de que a revolução é inevitável. Então, todos os exemplos históricos de rebeliões e revoluções eram sempre colhidos e instrumentalizados para fortalecer aquela convicção de que o mundo caminhava para a revolução. Então, isso vai ser... Mesmo quando o Partido Comunista e o Prestes enveredarem por opções moderadas, reformistas, é apenas, a meu ver, né, a minha visão crítica, haverá outras, vamos polemizar sobre isso, mas a ideia é que aquele reformismo era um desvio de um caminho, de uma trilha paralela para você chegar ao caminho principal, a grande avenida da Revolução Social. Eu penso que sempre o Prestes foi animado por isso. E não à toa, nos anos 80, na última década da sua existência, contra tudo e contra todos, ele defendeu a perspectiva isolado, já fora do partido comunista, e todos os demais partidos o rejeitavam ou queriam à distância, embora dialogassem com ele, e ele se manteve numa perspectiva de defender a visão de uma revolução social para o Brasil, e a convocar as esquerdas a se mobilizarem em torno dessa visão. E aí ele se aproximou do PT, não é? Ele se aproximou do PDT, ele se aproximou do PT. Em 82, ele fez gestões, tanto no PMDB, como no PT, como no PDT, para se candidatar. Mas os três partidos o rejeitaram. O Prestes nunca se filiou a nenhum partido político depois dos anos 80. Daniel, daqui a pouco vamos entrar num assunto que mexe muito, ainda hoje, com a sociedade brasileira, mas vamos fazer antes um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje apresenta uma entrevista especial com o historiador Daniel Arão Reis sobre a biografia do líder do PCB, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Daniel, Olga, né? É obrigatório mencionar esse episódio muito pessoal, mas ao mesmo tempo político muito importante, pelas implicações e pela coisa trágica que tem, não é? Que foi o seu relacionamento com uma comunista alemã, né, na União Soviética, que veio para cá para protegê-lo, e com quem, afinal, quer dizer, teve uma filha, e toda a história com relação à sua liquidação pelos nazistas. Como é que foi esse encontro em Moscou, imagino, não? Praticamente, na verdade, eles se conheceram melhor na viagem, né? Porque quando os soviéticos se deixaram ganhar pelos brasileiros, de que era possível fazer uma aposta revolucionária no Brasil, Prestes, naquele momento, estava lá, né? Desde 1931, então fizeram vários encontros, vários debates, né? E escolheram toda uma equipe de dirigentes da Internacional que viriam para o Brasil participar do processo. A Olga foi pensada porque ela era uma militante revolucionária que tinha adquirido grande projeção internacional em função de ter dirigido uma ação de libertação do seu então marido, que estava preso lá na Alemanha, dos anos 20, da República de Weimar. Ela faz uma ação, consegue libertar o marido, e eles fogem, então, para a União Soviética. E na União Soviética ela desempenha muitas funções como dirigente da juventude comunista, e depois vai atuar também na França, na Inglaterra, na clandestinidade. Chegou a ser presa
na Inglaterra, é solta, volta para a União Soviética e ali passa por um treinamento muito especializado e muito qualificado. Não é? Ela era em função de uma confiança muito grande que os soviéticos tinham nela e em função do fato de que era uma pessoa muito audaciosa, né, muito decidida, ela tem um treinamento muito qualificado no âmbito da inteligência militar soviética. E daí, como Prestes teria que fazer uma viagem complicada da União Soviética para o Brasil, escolhem a Olga para acompanhá-lo. A Olga tinha relacionamentos afetivos na União Soviética, inclusive tinha um filho na União Soviética, né? E aí ela vem com a missão estrita de acompanhar o Prestes, cuidando da sua segurança pessoal, até o Brasil. E na medida em que essa tarefa fosse cumprida, ela voltaria à União Soviética. Então, essa tarefa é cumprida e com grande competência, mas, ao mesmo tempo, é impressionante, Diniz, a coisa do amadorismo que cerca essa viagem, porque quando eles chegam, Olga e Prestes, em Paris, ela constata, e ele também, que os passaportes que os soviéticos deram a eles eram passaportes absolutamente reconhecíveis, né? Como falso. Era uma coisa assim muito amadorista. E eles pedem outros e ficam ali algum tempo e acabam se virando e conseguindo, por meios próprios e muito improvisados e amadoristas, outros passaportes, e com eles é que eles vêm, que têm uma boa qualidade, são passaportes portugueses, mas que encerravam uma série de perigos, porque o Prestes e ela nunca tinham estado em Portugal. Então, se na viagem eles cruzassem com o português, podia se criar uma situação difícil, porque o português ia perceber imediatamente que eles não eram portugueses. Enfim, mas, de qualquer maneira, isso não acontece, eles vão para os Estados Unidos e depois, através de vários países latino-americanos, inclusive porque os aviões naquela época tinham suas limitações, eles chegam finalmente ao Brasil pela Argentina. E num voo que era para chegar a São Paulo, mas faz uma escala em Santa Catarina, e eles, então, por indicação da Olga, eles saem e vêm de táxi em várias escalas até a cidade de São Paulo. E é nessa viagem que tudo indica que o relacionamento, então, militante se transforma num relacionamento afetivo, que persiste aqui no Brasil. Apesar disso, em função da sua militância política, a Olga chega a reivindicar, enquanto estava aqui já, a sua volta à União Soviética. Porém, o R. Berger, né, que estava aqui, era um dos dirigentes da Internacional aqui no Brasil, e que achava que ela estava desempenhando um papel importante, que ela morava com Prestes e dava, então, a impressão do casal, né, que para os vizinhos era uma coisa muito mais razoável. Um bom disfarce. Um bom disfarce. O Prestes, inclusive, diz brincando que ela era tão bonita, era mais alta que ele, muito vistosa. Então, ele dizia, brincando nos seus depoimentos, era bom eu andar com ela porque todo mundo olhava para ela e ninguém olhava para mim. Né? Então, era como se fosse um disfarce suplementar para mim. Né? Bem, então, o Berger consegue que a União Soviética, então, a mantenha aqui por mais alguns meses. Dá-se a aventura revolucionária, o fracasso, eles têm que correr para a clandestinidade, mais rigorosa ainda do que a aqui existente, e aí eles finalmente são presos. Né? São presos portanto, foi um relacionamento muito fugaz, porque eles são presos, ao contrário do que previam as leis brasileiras são desrespeitadas. Né? O Filinto Miller, que era um inimigo pessoal do Prestes, porque ele tinha participado também do movimento revolucionário tenentista, mas quando a coluna foi começar a sua marcha, ele foi expurgado da coluna, acusado de corrupção. É mesmo? O Filinto Miller guarda um ressentimento brutal de Prestes e de todos os líderes tenentistas, porque ele foi acusado
como corrupto, né, de ter saído. Ele abandonou os revolucionários levando armas e dinheiro, né, e foi acusado por isso. Tem um documento, né, em que isso é formalmente... Então, ele nutria um ressentimento pessoal tremendo contra o Prestes. O Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil, depois se tornaria o ditador do Brasil a partir de 1937, também autoriza, mas é importante assinalar que, na época, não querendo de modo nenhum absolver a responsabilidade que é notória e decisiva do Getúlio e do Filito, o fato é que houve um recurso jurídico e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirma a deportação da Olga. Embora ela estivesse grávida, e notoriamente de um pai brasileiro, e a lei brasileira era clara nesse ponto de vista. Não podem ser deportadas mães estrangeiras ou pais estrangeiros de filhos brasileiros. Mas alegando que não se podia provar que o filho fosse do Prestes... Porque estava grávida ainda. Então ela foi deportada para a Alemanha nazista. É fato que, em 1936, quando ocorre a deportação, a Alemanha nazista ainda não aprovou a política do extermínio dos judeus, porque a Olga era judia de origem, né, e como alemã de nacionalidade, depois soviética e, finalmente, comunista. Né? Então, ela tinha todas as condições para ficar na cadeia durante longos anos, no mínimo, na Alemanha. Mas depois veio a política do extermínio dos judeus e ela é morta em 1942 num campo de concentração nazista. E na correspondência do Prestes, que foi publicada pela sua filha Anita e pela irmã dele, Lígia, nos anos 80, 3 grossos volumes, né, você vê toda a angústia e o desespero que o Prestes vive, né, com aquela situação. Houve grandes campanhas internacionais, primeiro para liberar a Anita. A Anita nasceu lá no presídio alemão. Depois de muitas lutas, foi possível resgatá-la da cadeia nazista e havia muitas lutas também para resgatar a própria Olga. Houve muitas personalidades, escritores, e essa coisa chegou a ser cogitada como possível em certo momento, tanto pelo Prestes como para a mãe dele, a Leocádia Prestes, que na época... Ela estava no México, né? Ela primeiro na Europa e depois no México. Ela liderou, animava essa campanha, a campanha assumida por vários partidos comunistas e socialistas, intelectuais de todo mundo, para também tirar a Olga da prisão. Em certo momento, o Prestes chegou a ter esperanças nesse sentido. Mas depois, com a aproximação da guerra, isso se tornou completamente inviável e também os nazistas definiram a sua política de extermínio dos judeus. Isso também tirou qualquer possibilidade da Olga. Houve um momento, em 1939, logo depois do Pacto Germano-Soviético, em agosto de 1939, né, em que o Prestes teve esperanças de que, a partir da União Soviética, fosse possível tirar a Olga, fazer uma troca. Mas os soviéticos não só não fizeram troca nenhuma, nem em relação... Havia vários comunistas alemães presos na Alemanha. Os soviéticos não só não fizeram troca nenhuma, como entregaram comunistas alemães à Alemanha nazista. Ai, meu Deus. Havia vários comunistas alemães na União Soviética, que foram entregues, várias dezenas deles, em demonstração de boa vontade do camarada Stalin com o Pacto Germano-Soviético. Foram entregues se o Prestes soubesse disso na época, ele evidentemente que não acreditaria. Em certo momento, houve uma negociação através do México, em que o general Cárdenas se envolveu pessoalmente. Uma grande figura. Da Olga vir através da Inglaterra. Ainda era vigente o Pacto Soviético, Germano-Soviético. E o Prestes chega a escrever uma carta. Eu acho melhor ela não vir pela Inglaterra, porque ela pode ser presa na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma ordem de prisão contra ela. Né? Então, eu acho melhor
esperar, porque, de repente, é mais viável ela sair pela União Soviética. Porque... Sim, na cabeça dele, era impensável muito, que a União Soviética entregasse comunistas alemães. Ou não se entusiasmasse pela troca da Olga, né? Porque era uma militante, um quadro... né? Muito... Eu não pude fazer as pesquisas nos arquivos do Estado Soviético, né? Eu penso também que o que contribuiu para isso foi o fato de que... É uma hipótese que eu levanto, porque vários amigos da Olga, já ela estando na aventura brasileira, porque quando a Olga saiu com o Prestes da União Soviética foi nos últimos dias de 1934. Né? E no início de dezembro de 1934 foi assassinado um grande dirigente soviético, Kirov, que era o secretário do partido, então Leningrado, hoje São Petersburgo, e isso suscitou um expurgo que cresceria com o tempo. Né? O Stalin instrumentalizou muito essa morte. Durante muitos anos imaginou-se que o Stalin tinha sido cúmplice do assassinato do Kirov, mas isso nunca ficou provado. Mas que cabeça diabólica desse... Mas o fato é que ele instrumentalizou a morte do Kirov para iniciar um grande expurgo. E já em Paris, esperando os passaportes novos, a Olga diz ao Prestes, olha, vários amigos meus caíram, né, já ali na União Soviética, vítimas do expurgo. Eles estavam muito inquietos com os expurgos. Agora, eu acho fascinante esse quadro, porque trágico, né? Porque aí nós somos remetidos a um fato notório, né? Que em 1945, depois de ficar preso 9 anos e perder a mulher dessa forma, e ter sido espancado publicamente, até na sessão aí da polícia, o Prestes vai e torna-se aliado político eleitoral do Getúlio, não é? Quer dizer, essa convivência, esse tipo de político diabólico, frio, não é? O Getúlio quer dizer, aceitou essa convivência com seu adversário, e o Stalin, que com aquela frieza também mandou tanta gente para... companheiros seus, mandou para a morte, para os campos de concentração. Quer dizer... É verdade que o Prestes nunca chegou a ter convivência com Getúlio. O Partido Comunista, quer dizer, essa aliança com Getúlio aqui no Brasil... Foi eleitoral. Ela tem, em primeiro lugar, uma dimensão internacional, né? Porque internacionalmente, depois da invasão soviética pela Alemanha nazista, a Alemanha nazista rompe o pacto germano-soviético e invade a União Soviética. Aí vai se constituir uma grande aliança entre a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos contra o nazismo. E essa grande aliança, todos os partidos comunistas foram convocados a se unir com todas as forças antinazistas, fossem elas quais fossem, contra o inimigo comum. Então, a aliança entre Partido Comunista e Getúlio já começa a se desenhar mesmo dentro do Estado Novo. Sim. No âmbito do Estado Novo, já começa a se desenhar. Inclusive, alguns comunistas vão até propor a dissolução do Partido Comunista. Isso não é aprovado. O partido começa a se reorganizar e começa a defender a união nacional contra o nazismo. Sim. Aí começam as manifestações de rua no Brasil. Existem manifestações, há fotos muito interessantes disso, dos comunistas numa manifestação antes da guerra acabar, em 1945, né? Antes da guerra acabar, com retratos do Roosevelt, do Churchill, do Stalin e do Getúlio. Né? E tem uma foto, um livro que o Joaquim Falcão fez, muito interessante, sobre autobiográfico, né? Ele foi um líder comunista durante muitos anos, em que aparece o Gorener nessa manifestação, com uma foto do Roosevelt ou do Stalin, não sei. Mas, então, havia uma certa tolerância, portanto. E é nesse contexto, em 1945, quando chega o fim do Estado Novo,
o Prestes sai, né, anistiado, e ele é procurado pelos oposicionistas do Getúlio, então vamos fazer uma frente contra o Getúlio. Ele diz assim, mas vem cá, o que diferencia vocês do Getúlio? Havia dois candidatos, o Dutra e o Brigadeiro. Ele dizia, o Dutra foi ministro da guerra do Getúlio. E o Brigadeiro teve uma carreira respeitável durante todo o Estado Novo. Então, para mim, Getúlio, Brigadeiro, Dutra, tudo é a mesma coisa. E como ele está no poder e está abrindo, vamos ficar com ele até a Constituinte. Daniel, vamos fazer mais uma breve interrupção. Voltamos daqui a pouco com mais detalhes fascinantes da vida do político, do revolucionário Luiz Carlos Prestes. Voltamos a apresentar o Observatório da Imprensa com uma entrevista muito especial do historiador da Universidade Federal Fluminense, UFF, Daniel Arão Reis, sobre o seu livro Luiz Carlos Prestes, um revolucionário entre dois mundos. Daniel, eu queria que você completasse o raciocínio, antes de ser interrompido por mim, sobre essa ligação Prestes-Getúlio, que foi muito fantasiada, muito magnificada, né? Eles não se conheceram, não é? Praticamente não. Praticamente eles não, inclusive eles nunca chegaram a conviver, né? O Prestes manteve suas reservas, ele tinha uma grande repugnância pessoal pelo Getúlio, mas sempre insistia no fato de que era necessário pensar alianças políticas para além dos problemas pessoais. Uma cabeça política fria. Uma cabeça de cálculo político. Ele achava que realmente ali naquela conjuntura do final do Estado Novo era necessário se aproximar politicamente do Getúlio. O Getúlio tinha um grande prestígio entre os trabalhadores. O Partido Comunista Renascente ia disputar a fidelidade dos trabalhadores. Por outro lado, os outros líderes que apareciam como alternativos ao Getúlio, o general Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, eram militares que tinham sido pessoas de confiança do Getúlio. O Dutra tinha sido ministro da Guerra do Getúlio, hoje ministro do Exército, como a gente chama. E o brigadeiro tinha tido uma carreira respeitável durante o Estado Novo, nunca tinha se oposto ao Estado Novo. De sorte que o Prestes ponderava, quando foi procurado por eles, por que eu vou preferir vocês ao Getúlio? Vocês querem derrubar o Getúlio através de um golpe? Como é que eu posso ter segurança que a situação vai ser melhor para os comunistas do que agora? Porque o Getúlio, afinal de contas, estava empreendendo a abertura, né? Tinha concedido anistia, claro, tinha permitido o registro provisório do Partido Comunista, tinha criado a Justiça Eleitoral. Enfim, você tinha um processo de abertura ali com o que o Getúlio estava se comprometendo e não havia nenhuma segurança do Prestes de que os alternativos seriam melhores do que ele. De sorte que os comunistas ficaram com o Getúlio até a deposição do Getúlio. E depois, mais tarde, quando postos na ilegalidade, assumiriam uma política de luta armada contra o poder, que foi um fracasso. E quando o Getúlio tomou posse de novo, eleito pelo povo, os comunistas se mantiveram contra ele, defenderam o voto nulo ou a abstenção nas eleições de 50 e se manteriam na oposição a Getúlio até o suicídio. Quando o suicídio se realizou e os comunistas viram como o quadro, né, era de um lado as massas trabalhadoras chorando a morte do Getúlio e de outro as direitas mais radicais assumindo o poder. Os comunistas compreenderam que tinham feito uma política equivocada e aí logo em seguida Prestes fez um manifesto advogando uma aliança com os trabalhistas de novo, que se manteria até o golpe de 64. Quer dizer, é uma história de conciliações e de rompimentos. Né? E agora vamos ter que dar um salto no tempo, né? Porque não dá para acompanhar tudo cronologicamente, mas quando é que o Partido Comunista começou a se fragmentar? Estou falando já depois de 50, depois da morte de Getúlio. O Partido Comunista sempre teve suas dissidências, seus rachas, mas eram sempre muito menores, muito pouco expressivos. Né? O primeiro racha mais sério começou a se verificar com a desestalinização.
em 1956, quando correu a notícia no mundo que os soviéticos, né, o Nikita Khrushchev tinha feito aquele discurso extraordinário, secreto, entre aspas, né, porque foi distribuído. Como diz o provérbio mineiro, quando você divide com uma pessoa um segredo, ele deixa de ser segredo. Então, você falando para centenas de pessoas, enfim, aqui foi uma crítica contundente. O Stalin, que era o grande deus para o movimento comunista internacional, aparece como um assassino, como um sádico, um homem cruel. Então, isso causou um choque, um terremoto nas fileiras dos comunistas, e muita gente sai do movimento comunista, do Partido Comunista, e escrevem livros, inclusive críticos e contundentes. Isso é o primeiro choque. Né? Depois haveria um segundo choque, um segundo racha, a partir do início dos anos 60. Né? O Partido Comunista adota uma política bem moderada para enfrentar a conjuntura a partir de 58. Essa política é confirmada no 5º Congresso do Partido, em 60, e isso deixa muitos líderes stalinistas inconformados, que não se conformavam com aquela revisão crítica que houve, e eles, então, em 62, vão se aproveitar do fato de que o partido, para se legalizar, mudou de nome. Em vez de Partido Comunista do Brasil, que era o nome original, passa a adotar o nome Partido Comunista Brasileiro, para esvaziar os argumentos de que o partido era internacional, que tinha sido um dos argumentos que levou à cassação do registro do partido em 1947. De sorte que, então, os líderes inconformados com aquele giro do partido vão fundar ou refundar o Partido Comunista do Brasil. Desculpa, eles pegam o nome original do partido e criam uma nova organização. Uma nova sigla e uma nova organização. Que se mantém até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, outras organizações de esquerda radical começavam a aparecer no cenário político brasileiro. A conjuntura brasileira de 61 a 64 foi muito quente. Foi a conjuntura mais quente da história da nossa República. Na conjuntura que precede o golpe, o partido já está enfrentando uma situação difícil, mesmo porque internamente já há divisões. Né? Grandes líderes do partido, como Marighella, Apolônio de Carvalho, Mário Alves, Jacó Gorender, não se conformavam com a moderação da linha do partido. De sorte que aí você tem já uma situação difícil para o Partido Comunista. Ele já não está... aquela hegemonia que ele mantinha anteriormente, sempre houve outros grupos de esquerda, anarquistas, trotskistas, porém eram muito diminutos, a sua expressão social era muito pouco evidente. Né? E a partir dos anos 60, não, o partido já vai ter concorrentes e mesmo internamente já começa a se fragmentar, coisa que se acentuaria depois com a derrota catastrófica de 64. E a repressão também ajudou, não é? Porque ela... Sem dúvida. A repressão também ajudou, mas o decisivo, a meu ver, não foi... Às vezes a repressão atuando, ela até coesiona um partido se ele tem referências e lideranças claramente prestigiadas e consideradas positivamente. O problema é que quando a repressão incide numa situação de desestruturação política, sim, aí de dúvidas, não é? De críticas, aí a tendência é a fragmentação, né? Que acabou... Agora, Daniel, tem aí, nós falamos um bloco quase inteiro sobre a Olga, não é? Mas a Olga morreu em 42, não é? Quer dizer, e houve um segundo casamento, e uma figura extraordinária, né? Maria. Como é que foi isso e quem foi ela? Né? Uma grande mulher. E a Maria é uma filha de comunistas, nascida em Pernambuco. O pai dela, um militante comunista, que depois será preso e foge e participa muito dos processos de reconstrução do partido na Bahia, em Pernambuco. Então, ela muito jovem, já está militando no partido. Inclusive, ela conta que a primeira vez que ela viu o Prestes foi num comício. Ela é de 32. Né? Então, quando o Prestes aparece lá em Recife para fazer um comício, ela, em 45, logo depois dele ser solto, ela o vê pela primeira vez.
Então, ela conta, inclusive, de brincadeira na autobiografia dele, que ela ficou muito impressionada pela figura do Prestes e chegou a dizer: "Ó, bonitão!" E aí os camaradas disseram: "Que é isso, menina?" Porque os comunistas da época eram muito sisudos, né? Muito moralistas. Bem, aí depois essa jovem casa-se com um comunista pernambucano, tem 2 filhos lá com ele. Mas ele é preso e ela fica com a impressão de que ele teve mau comportamento na cadeia. Eu apuro na biografia que isso foi realmente um equívoco dela. Naquela época, o Partido Comunista era muito rígido desse ponto de vista, houve notícias desencontradas e logo fez-se o estereótipo. Né? O Arnaldo, era o nome dele, está entregando os companheiros. Né? Isso depois foi desmentido, tive oportunidade de entrevistar várias pessoas lá em Pernambuco, todos disseram que foi um grande equívoco na época, mas, em todo caso, traumatizada com isso, ela veio para São Paulo, a Maria, com seus 2 filhos. E em São Paulo ela ganha a tarefa, ela era uma militante muito aguerrida e muito considerada, corajosa, ela ganha a tarefa de cuidar de uma casa para onde iria o Prestes. E o Prestes finalmente chega na casa. O motorista do Prestes vai ser uma espécie de... vai compor um casal de caseiros com a Maria, né, e os seus 2 filhos. E o Prestes fica ali escondido na casa. E aí, a partir de 52 que isso se dá, e aí rapidamente eles se aproximam, embora a diferença de idades fosse muito grande, eles se aproximam e começam a viver como marido e mulher, em 52. Isso causa, Diniz, um grande escândalo no partido. Um duplo escândalo. Primeiro, porque a Maria era uma pessoa de extração popular. Olha o paradoxo, um partido do proletariado censurar uma proletária. A Maria conta isso. Pois é, esperavam que o Prestes fosse casar com uma grande intelectual, como a Olga era. Em segundo lugar, havia diferença de idades. Né? Em 52, o Prestes tinha 54 anos de idade. E a Maria tinha, de 32, 20 anos de idade. Então, era um casamento que eu chamo de transgeracional. Claro. Que até hoje provoca certos problemas. Né? Na época, era um escândalo monumental e eu tenho a impressão que o Prestes se sentiu muito censurado e se recolheu muito. E sequer avisou e manteve esse casamento muito... ele estava vivendo na clandestinidade e o casamento, então, foi para a clandestinidade da clandestinidade. Né? Ele sequer avisava aos amigos e aos parentes, a própria Anitta não sabia disso, só foi saber quando chegou no Brasil em 58. E com a Maria ele viveu muito bem, ele viveu até o fim da sua vida. Né? Teve 7 filhos com ela. Finalmente casado, né? Porque... Pois é. A partir de 58, finalmente, com grandes dificuldades, que eu registro na biografia. Maria fez vários depoimentos para mim e também tem a sua autobiografia, Prestes, meu companheiro, em que ela conta a história dela com o Prestes, e ela conta as dificuldades, né? Claro. Que foi a emergência do casamento deles para o público. Não é? Claro. Havia uma grande resistência em toda parte. Havia muita gente, inclusive, que achava que depois da Olga ele não podia casar com ninguém. Pois é. Ele tinha que ficar... Ele tinha aquele homem que tinha adquirido uma aura, um caráter, né, de herói e não cabia mais ele se casar com um ser humano normal. Agora, me diz uma coisa. Temos que, de novo, dar um salto, porque o tempo nos obriga, mas o período final não foi bom para ele, né? Quer dizer, ele pediu para se desligar do partido, mas foi expulso, oficialmente expulso. Quer dizer, foi ruim, não foi foi inglório, digamos. Né? Ele saiu do partido, né? Ele não foi propriamente expulso. O partido, inclusive, teve muito tato disso, porque ele percebia bem que o prestígio do Prestes era muito grande. O Prestes, com a Carta aos Comunistas, que é um documento que ele fez aqui em 1980, ele rompe com o partido, claramente. Ele não confiava mais naqueles dirigentes, ele achava que, do ponto de vista político, eles estavam completamente equivocados. E, do ponto de vista ético,
eles também estavam, segundo Prestes, entregues a conversações de cúpula e já estavam completamente cooptados pelo sistema. Né? Então, ele tinha não só problemas políticos, mas problemas éticos também. E daí ele se retira e há uma expectativa de que ele vá participar de um processo de construção de um partido alternativo. Mas ele logo percebe que não tem apoio internacional nenhum para isso. A União Soviética e Cuba fazem vê-lo que ele mantenha... tanto a União Soviética como Cuba mantêm a sua... o Prestes é um grande revolucionário, o respeito, mas não vão dar nenhum apoio a ele para ele fazer qualquer tipo de aventura alternativa aqui no Brasil. Que eles vão prestigiar os dirigentes comunistas oficiais e aprovados pela maioria do partido. Claro. De sorte que o Prestes fica isolado, como eu disse, em 82 ele tenta ainda se aproximar dos partidos para ver a viabilidade, os partidos se retraem. Essa última década dele é uma década de esplêndido isolamento. E eu acho que ele tinha consciência disso e achava aquilo até uma coisa coerente, né? Porque ele dizia, eu quero uma revolução social. A conjuntura não está favorável. Nenhum partido existente está envolvido nessa perspectiva. Então, a mim cabe defender os princípios e esperar uma outra conjuntura, né? Semear para o futuro. Isso acontece em várias conjunturas históricas. Certos homens ou mulheres decidem remar contra a corrente e esperar conjunturas melhores. Mas se mantém íntegros, não é? Manter a sua convicção. Isso só na solidão, porque... Só na solidão. E ele mantém-se, então, claro, tem o seu grupo de... Vários prestistas em vários estados do Brasil se dirigirão a ele, a correspondência dele está no arquivo lá da Unicamp. Eles queriam montar um partido alternativo. Luiz Carlos Prestes, mito, Cavaleiro da Esperança, mas também uma figura trágica, não é? Quer dizer, que o Brasil detesta tragédias, mas essa é uma tragédia que a gente tem que encarar. É uma figura que tem essa dimensão trágica. E também é porque sempre foi muito perseguido, né? Você fez uma referência rápida, a gente não conseguiu discutir isso, essa coisa do revolucionário entre dois mundos, né? As direitas e os seus inimigos sempre diziam que ele era um agente de Moscou. O Prestes sempre foi um homem super patriota, super nacionalista. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em entender esse bifrontismo dos comunistas. Os comunistas eram fiéis, ao mesmo tempo, à União Soviética e ao seu país. Claro. Você tem uma galeria de líderes comunistas extremamente nacionalistas, mas como é possível manter essa dupla filiação? Porque eles não viam contradição nisso. Eles eram socialistas, queriam fazer do Brasil um país socialista. A União Soviética era um grande país socialista, era a grande reserva do socialismo, era a grande fortaleza, como aquela linguagem militarista que eles adotavam, né, do socialismo mundial. Então, defender uma e fazer a revolução no outro eram faces de uma mesma moeda. O Prestes hoje, quer dizer, o que ele significa já com essa perspectiva de historiador, não é? Passados tantos anos, quer dizer, ele já está na história, ele tem o seu lugar garantido. Mas hoje, ele é só uma referência, só uma figura trágica? É um homem homenageadíssimo aqui no Rio de Janeiro. Ruas, né? Uma avenida ali na Barra da Tijuca, você tem... em vários estados, eu fiz essa pesquisa, está aí na biografia, né? São dezenas e dezenas de logradouros públicos. Então você vê que é um homem que está presente, né? Na estatuária e nos centros urbanos brasileiros. E no imaginário. E no imaginário, né? Então ele está presente. Agora, as suas ideias revolucionárias, as suas perspectivas revolucionárias não estão mais na conjuntura. O Brasil hoje... Mudou profundamente e vivemos outro tipo de conjuntura. De sorte que o Prestes ele tende a ficar num passado, como um homem representativo de um passado,
E, eventualmente, se as condições mudarem completamente, isso acontece também na história. A história dá voltas e reviravoltas inesperadas. Muitas vezes as pessoas que estão enterradas renascem. Muitas vezes as pessoas que estão vivíssimas morrem. Mas a biografia ressuscita. Né? Pois é, a biografia o coloca frente ao leitorado brasileiro. É uma biografia, não tenho nenhuma arrogância de considerar que é a biografia exaustiva e definitiva, ao contrário, não, é uma biografia, uma contribuição ao estudo do Prestes e dessas esquerdas. Como você disse no começo, ele foi o grande patriarca, né? Porque essa história dessas esquerdas precisa ser sempre revisitada, porque ela nos diz a respeito do país em que nós vivemos. Embora as esquerdas não tenham ganho a parada, né, as forças alternativas, muitas vezes, dizem do país que elas viveram muito do que ele é, ou foi. Daniel, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final desta edição. A presença, essa aula foi inesquecível, realmente. E aí nós podemos ver o historiador transformado em biógrafo ganha uma dimensão, ganha uma vitalidade extraordinária. E espero que vocês compartilhem dessa experiência de reviver essa figura que foi Luiz Carlos Prestes. Agradeço, me despeço e lembro que assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.